o pão de fermentação lenta, ele tem glúten, mas tem muito menos glúten do que o pão normal, digamos assim, o pão normal branco, pronto, ou um pão normal, digamos assim. E porquê? Porque ele fermenta mais, por isso é que é fermentação lenta. A fermentação desse pão dura mais horas. O que é que isso também quer dizer? Quer dizer que o glúten é mais quebrado. Existe menor concentração de glúten num pão de fermentação lenta, porque ele fermentou mais do que no pão normal. O que é que isso quer dizer? Que se fermenta mais fora, também vai fermentar menos dentro. Ou seja, se fermenta fora, quando nós o comemos, ele também vai fermentar muito menos no nosso intestino. Porque o que é que acontece com muito pão de supermercado ou de algumas padarias? Tem tanto fermento e aquilo é fermentado, é levedado tão rapidamente porque querem despachar pão para vender, que depois, quando nós comemos aquilo, nós sentimos literalmente a barriga a inchar, a inchar, a inchar. Porquê? Porque está a fermentar no intestino. Não fermentou fora, vai fermentar dentro. Esse é um problema. Então, de fermentação lenta, se vocês repararem, né, quem já provou, vocês sabem que ele até tem assim um sabor ácido, não é? Ligeiramente ácido. E até tem assim uns buraquinhos lá no meio, quer dizer que fermentou. E porquê é que ele é ácido? Tudo o que é alimento fermentado tem sempre um travo ácido, não é? Quem já fez, por exemplo, o workshop de kombucha e vegetais fermentados comigo, sabe que uma das características dos alimentos fermentados é que tem sempre um sabor ligeiramente ácido. Então, o pão de fermentação lenta, como ele também é mais fermentado, logo também é melhor para o nosso intestino, tal como os vegetais fermentados e a kombucha, que são probióticos, então mais ácido, mais esse travo ácido ele também vai ter. Então, para quem às vezes é intolerante ao glúten, como por exemplo, o bocado a Vânia disse, o pão de fermentação lenta às vezes funciona melhor e pode ser uma opção. Então, essa é a questão do pão de fermentação lenta. Depois o pão de supermercado. Mais uma vez, como nós já falámos, é muito importante vocês estarem atentos às listas dos ingredientes porque nós somos visualmente enganadas. O que é que isto quer dizer? Se vocês repararem, não é? Há muito pão, principalmente naquele pão assim que vocês podem retirar a granel, que vocês veem lá assim pelo aspecto que parece, não é, ótimo, não é? Ou porque tem beterraba, ou porque é um pão escuro, ou porque tem sementes, eu sei lá, uma data de coisas que faz parecer que o pão é super saudável. E depois, ao lado até pode ter um pão, por exemplo, aquele tipo de pão de mafra, ou até, sabem, aquele pão grande que por dentro até é branco, e que as pessoas associam o pão branco sempre como sendo um pão mau e depois olhamos para o lado, pode beterraba ou pode sementes e achamos que aquilo é melhor. Mas se vocês olharem para a lista de ingredientes desses pães, vocês vão ficar assustadas. Eu ainda uma vez partilhei lá nos meus stories uns pães num supermercado, que quase toda a gente vai, e que, por exemplo, o pão de beterraba tinha 0,3% de beterraba, não é? Que é muito pouco. O pão com sementes tinha lá farinha de soja, açúcar, não sei quantos acidificantes, não sei quantos espessantes. Então tinha para lá um sem número de ingredientes extra que nós, não é? Quando nós falamos em pão, na realidade quem faz pão caseiro sabe que não é preciso muitos ingredientes para fazer pão. Nós precisamos de água, levedura, farinha e sal. E as farinhas é que podemos combinar farinhas, mas 4 ingredientes. E o problema é que quando nós vamos ao supermercado e nós vemos a lista dos ingredientes do pão, nós vemos lá listas de 15, 20 ingredientes, não é? E será que nós precisamos desses ingredientes todos no pão? Não é? Se calhar não. Até o óleo de girassol no pão. Para quê? Não é? Essas gorduras hidrogenadas. É assustador, mas é verdade. E nós às vezes pegamos porque visualmente parece mais saudável, mas quando olhamos para a lista dos ingredientes não é? Que está lá exposto, muitas vezes é assustador. Então, se calhar aquele pão de mafra que é branco, mas que tem se calhar 5 ingredientes, apesar de ser branco por dentro, se calhar vai fazer melhor ao intestino, mesmo tendo glúten. É a diferença entre nós, se calhar, comermos um dos outros pães e ficarmos inchadas e comermos uma fatia daquele pão e não ficarmos. Estão a ver a diferença? Às vezes, mesmo dentro do pão com glúten, estas escolhas fazem a diferença na forma como o nosso corpo reage. Então estejam atentas ao pão de supermercado, por favor, porque cada vez mais o pão de supermercado tem menor qualidade.